Boa noite, programa Alô Porteiro Amigo, a partir de agora está no ar, recebendo a equipe que é liderada pela Maria José, e eu vou deixar ela apresentar todo mundo. Então, Maria José, seja bem-vinda. Programa Alô Porteiro Amigo está no ar. Boa noite, Zé. Tudo bem com você? Bom, graças a Deus. Que bom. Então vamos lá, né? Vamos apresentar a turminha que está aqui na mesa hoje. Aqui está o Jorcelei, um dos nossos diretores, o Dr. Cauã e o Dr. Gabriel. Olá. Boa noite. Mas não estamos só nós, não. Temos ali a Débora e o Nilson. Aqui nós temos mais gente sentada. Sempre acompanhado do grupo, né? É sempre um bonde grandão. Aqui a gente sempre anda com a equipe toda, né? Isso é maravilhoso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida, tá? Do porteiro, do zelador, meu amigo. Vê se você concorda. E se você não concordar, manda um recadinho aqui pra nós que nós vamos respondendo. Escreve que a gente também. Quer ler. Isso mesmo. Exatamente. E eu quero aproveitar, já falar agora, né? Mandar um abraço pra uma pessoa muito, muito querida pra mim. Obrigado, presida. Eu aqui na sua frente. Também mas é o meu pequeno, o amor da minha vida, o Kelvin. Eu sei que ele não perde, ele tá lá, ele liga Abraço, o celular, Kelvin. fica. Um abraço, seu fãzão. Seu Walter, né? E o seu Sérgio lá na Vila Rica, né? Meu irmão Sérgio, que é a esposa lá, que estão chamando todos os porteiros pra ouvir. O Alô Porteiro Amigo. Que legal. Muito, muito bom. Agora eu vou deixar os companheiros falar um pouco, né? Vocês também podem mandar abraço, viu? Eu deixo vocês mandarem. Boa noite para todos os porteiros, então, faxineiras, zeladores, todos os trabalhadores em condomínio. Bom, já que é para mandar um abraço, então vamos começar também, né? Quero mandar um abraço muito especial pro meu amigo. Fala pela lateral. Não, empurra tudo pra trás. Não. A base, traz a base. Isso. E agora você fala na lateral. Problemas técnicos. Correção dos probleminhas. Pronto, problema corrigido. Quero mandar um abraço especial pro meu amigo José Martins, pro senhor Cícero, pro Wilson, pro Jackson, porteiros lá do condomínio onde eu moro. É mesmo? Que legal. Pessoas muito especiais que com certeza estão nos ouvindo. Isso mesmo. Que bacana. Um abraço para todos eles também. Isso, ó. Bom, dia 26, né, de julho. Ó, tô um mês atrasado. Volta pra trás, né? E ainda mais eu, advogado, não posso errar a data não, hein? Não, na verdade você tá muito antecipado. Pois do ano é. que vem. Ah, boa. Há algumas poucas horas do jogão do Flamengo, nós estamos aqui mais uma vez, né? Nosso terceiro episódio. Muito feliz em falar aqui na rádio. Queria agradecer novamente a todos os trabalhos do sindicato que forneceu esse espaço para nós. Dizer que hoje a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre a dinâmica do trabalho em portaria, né? Em condomínios de forma geral, focado hoje na portaria, né? Por isso nós trouxemos aqui o nosso colega e dirigente lá também conosco, o Jorcelei, e dizer que, como a Maria já afirmou, é sempre bom ouvir vocês aí, ouvintes, caso tenham qualquer dúvida. Pra gente é um prazer, né, falar um pouquinho sobre a dinâmica de trabalho dessa pessoa tão importante e que muitas vezes ali passa desapercebido, né? Passa, né? Como trazer aqui esse relato vivo que é o próprio Jorcelei. Mas antes, você já falou boa noite para os nossos ouvintes, Cauã? Eu disse um boa noite breve, mas vou aproveitar então a oportunidade para falar de novo. Boa noite para todos os porteiros, faxineiras, zeladores, enfim, a equipe que faz rodar a dinâmica de um condomínio. Exato. Boa noite para todos os ouvintes, ainda que não trabalhadores de condomínio também. Espero que, enfim, essa mensagem que a gente passa aqui chegue em todo mundo e que, enfim, tenha um pouquinho de função dentro da dinâmica de cada um. Isso. E nós estamos com o diretor, o Edilson. Ele tá internado, mas ele tá lá no hospital ouvindo nós. Abraço também pro Edilson. O Edilson, queridão. Sara logo pra você vir aqui na rádio falar pra A galera gente quer te também, ouvir, hein, Edilson? Tá bom? Exatamente. Mas, bom, aproveitando aqui o gancho, né? Vamos conversar um pouco com o Jorcelei aqui, equipe. Jorcelei, primeiro se apresente pra gente.
Quanto tempo você trabalha? Você trabalhou numa portaria? Como é que foi? Como é que você chegou na portaria? Sim, Gabriel, meu nome é Jorcelei. Eu comecei a trabalhar em condomínio como porteiro em 99. 99. O que faz isso uns? Faz tempo, eita. Mas exatamente 24 anos. 24 Caramba. Eu trabalhei durante 6 anos como porteiro. Em 2005 eu me tornei zelador. E trabalhei como zelador lá até 14 de março de 2023. Foram exatos 24 anos trabalhando no mesmo condomínio. Uau, 24 anos pro mesmo empregador. Aí a gente já tem uma coisa que é de se louvar, né? 24 anos de tempo, trabalho. E foi uma mudança. Quase meu tempo de vida. Foi uma mudança muito radical, né? Que eu trabalhava em comércio. Ah, é? E aí quando eu mudei para condomínio é totalmente diferente, né? É outro ambiente, é outro tipo de trabalho. Mais movimentado, menos movimentado? Menos movimentado. Mas também, assim, tem toda a sua particularidade, né? Por quê? Assim como no comércio a gente lida com pessoas, no condomínio também. Sem dúvida. Então, o trabalho no condomínio, o trabalho em si, ele é um trabalho, assim, tranquilo. O maior diferencial é você lidar com pessoas. Porque ali, por exemplo, o condomínio tem 30 apartamentos. Quem trabalha ali tem 30 patrões. Então, essa é a parte mais difícil. A galera que trabalha em condomínio se identificando agora. Exatamente. Então, é assim, cada um tem a sua particularidade. Então, o trabalho, basicamente, em condomínio é sempre igual. O que muda são as pessoas. A dinâmica, né? Todo dia é diferente. Exatamente. Então, desculpa te cortar. Tem aquela que fala bom dia, aquela que não, né? Porém, você tem que ter sempre tem que estar sempre preparado para essas situações, né? E você vive ali as mais diversas situações, né? Você às vezes tem que resolver problema que você fala, mas isso nem faz parte do meu trabalho. Mas eu Jorcelei, você falou que você trabalhou quase 25 anos num condomínio, né? Exato. As pessoas que moravam lá mudaram muito ou teve muita gente que acompanhou você também nesses 25 anos? Não. Muita gente. É engraçado, eu ouço bastante no sindicato as pessoas que têm esse contrato mais longo dizendo que vê as pessoas se mudando pro prédio, se casando, tendo filho, a criançada crescendo e acompanha toda a dinâmica de várias famílias. Acontecia bastante isso lá? Acontecia muito. Você vê a criança nascer, depois você vê ela se formando. Que legal. E a gente fala assim, poxa, eu vi essa criança, você hoje é formado. Então isso... Você pega um amor na pessoa, né? Não tem como. Quer dizer, naqueles que dão bom dia, né? Ó, galera, se você que não trabalha em condomínio tá ouvindo e não fala bom dia, repense sua conduta aí, hein? Vamos Fica aí o convite para reflexão, galera. Então, assim, aí você começa a entender muitas coisas, né? Inclusive a vida da pessoa, né? Porque às vezes você sabe que tem pessoas que ela precisa só conversar. E quem que é a pessoa que ela vai conversar? Muitas vezes. Então, assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite é algo muito importante para quem trabalha ali. Tanto para quem está trabalhando, como quem para simplesmente está passando. Sei. Porque quando a pessoa recebe uma visita e você a recebe bem, ela passa aquela informação pelo morador. Então, foi muito bem recebido. Sem dúvida. Foi atendido. Então, eu acho que isso é fundamental na vida do trabalhador de condomínio. Isso faz toda a diferença. E a gentileza gera gentileza, né? Gera gentileza. Eu acho que abrir uma porta, ajudar a carregar uma mala, uma sacola, uma informação. Então, tudo isso faz parte de você... às vezes você fala, isso não faz nem parte do meu trabalho, mas isso, eu acho que isso
só mostra respeito, verdade. empatia. Eu acho que isso é muito importante pra gente que trabalha em condomínio. Presidente, quanto tempo você trabalhou no condomínio? Eu trabalhei exatamente 9 anos com o companheiro Jorcelei, né? Vocês trabalharam no mesmo condomínio, não? No mesmo condomínio. Que legal. É uma história muito legal, viu, Gabriel? Qual? Conta. A gente quer ouvir. Eu liguei pra Maria José. Vai lida aí, presida, ver se ele tá falando verdade. Se ele aí. falar errado, olha aqui, ó. Liguei pra Maria José e pedi pra ela que eu precisava de uma pessoa pra trabalhar no condomínio. Sei. E aí ela falou assim, você precisa de uma pessoa pra trabalhar? Eu falei, exato. Aí ela falou, mas pode ser eu? Eu falei, não. Mentira, não foi assim. Assim, não, mas você trabalhar? Ela falou, eu. Eu falei, bom, você que sabe, se quiser vir aqui pra gente conversar. Ela foi, nós conversamos e imediatamente ela começou a trabalhar. E nós trabalhamos durante 9 anos. 9 anos, que bacana. Bastante, né? Mas você já tinha de casa aí já uns 11. 11 mais 10, 12, sei lá. Sou ruim de matemática, gente, vocês já perceberam, Mas, né? Jorcelei, você não queria que eu fosse trabalhar com você porque eu era o quê? Eu era sua catequista, né? Eu vivia na igreja, né? Então tinha uma questão, uma presença moral, religiosa lá dentro. Sim. Então, ela ia ver que o... Eu estava evangelizando ele, né? Pra ele ser crismado, tudo. Então, assim, pra ele foi tipo, ele é catequista aqui dentro do condomínio, né? Não dá pra Mas aprontar, além de ser catequista, o que mais que eu te ensinei que nós fomos fazer? Eu falei pra você e pro José, nosso amigo José Martins. Será que tá ouvindo? Vamos mandar um abraço pra ele. Com certeza. Abraço pro José Lembra Martins. o que vocês iam fazer? Foi interessante que nós, na verdade, vou deixar ele contar. Nós conhecemos a fundo o sindicato. Inclusive, eu acho que poderíamos dizer que foi até por um lado negativo. Nós fomos fazer carta de oposição. Vocês foram, mas foi você e seu amigo. Eu e meu amigo José. É mesmo. E aí nós chegamos lá, eu não tenho certeza se foi quem nos atendeu. E a pessoa começou a falar do sindicato. Né? O sindicato já era na Dona Libânia ou ele na Major Solo? Na Major Solo. Tá. E aí nós chegamos lá, né, com aquelas carinhas de cachorro que caiu de mudança, assim. Aí a pessoa começou a falar, vocês estão aqui por quê? Não, nós viemos aqui fazer oposição, porque nós não concordamos com esses contos, aquilo. Aí a pessoa falou, vocês sabem o que o sindicato faz? Olha lá, você, porteiro amigo, que tá ouvindo essa parte, tem carta de oposição, preste atenção nesse Vamos reverter isso daí. Bom, o que nós sabemos né? Aí a pessoa começou a explicar para nós o que o sindicato fazia por nós, né? Você sabe o que é uma convenção coletiva? O que é isso? Aí ele foi explicando. A gente tá aqui, ó, com a nossa fiel amiga convenção coletiva. E aí isso foi 10, 15 minutos de conversa, um olhou assim pro rosto do outro. Rasga isso daí e vamos embora. Rasgamos as cartas ali e fomos. Deixa de lado essa ideia. Por quê? Porque era falta de conhecimento. Né? E aí eu falei pra Maria, nós temos um sindicato, fica ali na rua Major Solo. Isso quando a Maria tinha entrado no condomínio. Exato. Só que eu já sabia do histórico da Maria como... Ligada aos movimentos sindicais. Então eu falei, Maria... Deixa eu te contar uma coisa. Tem um sindicato aí, ó. Você vai adorar essa novidade, Maria José. Essa novidade. Eu falei até pra ela, eu sei que ela vai lá levar carta de oposição. Mas foi bem o contrário. Ela chegou lá, conheceu o pessoal, entendeu, né, um pouco mais daquilo que ela já entendia, e ela acabou se tornando sócia, amiga de muita gente lá, né, Maria? Fiz você ficar sócio no mesmo tempo. Você ficou sócio. Nós ficamos sócio. E aí a gente passou a conhecer, né, na realidade, as atividades do sindicato. Legal. E realmente o sindicato fazia pela categoria, ou melhor, faz pela categoria. Entendi. Mas o Jorcelei, ele não veio pra diretoria, tá? Eu fiquei, né, e aceitei, assim que me chamaram, você aceita ser diretora, eu aceitei. O diretor de condomínio, gente, ele não vai pro sindicato, ele continua na base. O que significa base? A base é sempre seu condomínio. Quando você escuta falar, tal pessoa tá na base, tá no condomínio, tá trabalhando no condomínio, pra vocês entenderem. Trabalho, né? E eu insisti muito pra ele, vem pra diretoria, ele, não, meio
medroso, com ali atrás, Ele né? tem um quesinho de mineiro, né? Meio com o pé atrás. Mas é paranaense. É paranaense também, assim, Jorcelei? Também tem um pé... É, tudo, né? Estado amigo e tal. Aí ele, mas Maria, só você mesmo que assim, não tem medo de nada e vai, né? Eu fiquei mesmo, depois de diretora, eu continuei no condomínio. Pra depois ir pro sindicato. Eu já contei pra vocês no primeiro programa. Sim. Tô dando uma pincelada só pra vocês entenderem. Claro. O Jorcelei demorou um pouco pra aceitar. Mesmo a gente falando, ele ficava assim meio com medo, né, Jorcelei, de aceitar e vir ser diretor. Exatamente. Quando que você aceitou ser diretor? Eu acho que foi pela sua insistência. foi tudo que eu vi que ela passou lá no sindicato, que ela passava, como que eu posso explicar isso? Por tudo que ela fazia pelo trabalhador. Então eu acho que isso foi o que mais me motivou. Que legal. A realmente me tornar diretor. E assim, se vocês pensam que eu fui pro sindicato assim, já foi... Não, houve uma certa resistência, né, Maria? Maria, você tem certeza? Você tem certeza disso? E aí ela foi me convencendo. Aí, inicialmente, você foi pro sindicato já como dirigente ou você ficou na base, como a Maria explicou? Não, eu fiquei na base, fiquei acho que por dois períodos, né? Os mandatos. Isso, na base. Entendi. Isso é uma coisa interessante, Gabriel, é o seguinte, às vezes a pessoa acha que porque ele é um diretor, ele pode tudo. E não pode. Sim. Ele tem o seu trabalho, ele tem que, muito pelo contrário, ele tem que respeitar muito o local que ele trabalha e procurar fazer sempre ajudando o trabalhador. Ele nunca pode, eu sou diretor. Ô, Jorcelei, Exato. se você me permite, eu acho que é inclusive o oposto, mesmo como você disse, né? O dirigente sindical, seja de qualquer categoria, tem que ser o exemplo, né? Exatamente. Porque você é o braço ali, a extensão do sindicato na base, né? Então, se você não for o exemplo de trabalhador, você vai passar qual imagem? E não adianta também, né? Você ser um diretor e você não se envolver. Você tem que se envolver. Por quê? Nesse período agora que nós estamos começando as nossas... inclusive já começamos as nossas negociações, nós, diretores, recebemos muita pergunta. Qual vai ser o nosso índice de aumento? Já tem o percentual? Já tem saiu? Aí as pessoas perguntam... Posso fazer uma pergunta de primeira mão? Presida, temos já o nosso índice de aumento? Uau, ao vivo! A pergunta que não quer calar. Estamos em negociação, tá? Estamos em negociação. E Essa é a por estar em resposta. negociação, faço novamente o convite, hein, pessoal? A Assembleia tá chegando, vamos soltar jornalzinho aí na nossa base, tanto jornalzinho informando o dia de Assembleia, mas vamos soltar também de todos os benefícios e vamos contar com a presença de vocês. Perfeito, Uma oportunidade legal, inclusive, para conhecer mais gente, dividir ideia, né? É sempre bacana. Mas por enquanto não tá fácil, não. Ela é muito importante para nós, porque é uma assembleia, assim, fundamental. Por quê? Porque é dali que sai, nós ouvimos o trabalhador, né? E aí começam as perguntas, né? Quanto? Quando? E nós, às vezes, você fica naquela, né? Bom, ainda não tem. E se é um diretor que não tem o mínimo de informação e conhecimento, fica difícil você responder. Então, você acaba passando uma certa... Insegurança, talvez? Insegurança. É isso mesmo, insegurança, porque o trabalhador fala assim, mas peraí, o diretor não sabe. Ele não tem a menor ideia. Por exemplo... Convenção coletiva, eu sempre insisto nisso. Peça convenção coletiva. Isso. Você consegue saber muita coisa sem precisar perguntar para ninguém. Simplesmente através da convenção. Mas eu tenho a impressão que a gente tá indo muito rápido. Eu ainda tinha muita pergunta para fazer do dia a dia. Será que Vamos voltar. Vamos voltar um pouquinho? Ele tá correndo pra gente diminuir as perguntas pra ele. Acho que hoje... Na verdade, eu e a Maria José, nós temos muita história de... Posso fazer uma pergunta, então? Você disse, enfim, enquanto vocês contavam, quando vocês conheceram, tal, disse que admirava bastante Maria José no sindicato e disse que foi uma das suas motivações para ir. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha.
sobre motivação. Enfim, o que te motivou a fazer parte do movimento sindical? E, enfim, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Não vale a insistência da Maria José, hein? Não vale, essa você já respondeu, não vale mais. Eu acho que a gente via a necessidade do trabalhador. Né? A necessidade do trabalhador. O nosso sindicato, depois que a Maria José foi para o sindicato, eu comecei a perceber realmente as mudanças. Né? Então, ela me passava muita informação. De que maneira? Olha, o sindicato tem isso, o sindicato tem aquilo, o sindicato pode fazer isso. Então, eu acho que toda a luta dela, né? Nós aqui, nós conhecemos a luta dela lá dentro, foi uma luta assim, árdua, incessante. E eu acho que foi esse um dos motivos que me motivou a ir lá. Porque eu sempre falava para ela, Maria, eu só quero ir pro sindicato quando eu for para somar. Tá? Eu não quero ser mais um. Tá? Eu quero estar lá para somar, para ajudar. E não é para ajudar exatamente você, eu quero ajudar a entidade, porque a entidade, ela fica, independente de qualquer coisa, né? Uma entidade que fica. E ainda assim, vou voltar na sua dinâmica, porque eu sou muito curioso. Eu queria saber que horário você fazia lá. Você fazia 12x36? Não. Na época tinha 12x36 que você começou? Não, era muito raro. Não era comum. Na verdade tinha uns finais de semana que tinha uns horários que mudavam. Mas assim, eu comecei trabalhando lá das 14 às 22. Nos finais de semana eu fazia um revezamento. Entendi. E aí depois que quando foi implantada a portaria virtual... Ah, você chegou a pegar a portaria virtual. Trabalhei 10 anos. 10 anos com portaria virtual. E eu praticava horário das 7 às 17. Eu trabalhava direto, o horário de almoço eu que fazia, o horário que eu quisesse. Então eu trabalhava 10 horas por dia. 10 horas, todo dia. Segunda a sexta, de sábado das 7 às 13. Uau, bastante tempo. Trabalhei bastante tempo. Então, depois que... E às vezes as pessoas nem têm essa noção de que, pessoal, a portaria virtual, ela já está aqui... Já há um tempo, né? Mais de 10 anos. E teve diminuição de posto lá? Muito! É mesmo? Você viu de perto, então, o caos? Senti ali na pele mesmo. Nós éramos em 5 funcionários, eu fiquei sozinho. Até porque você falou que você fazia das 14 às 22, era o seu primeiro horário lá dentro? Esse horário geralmente é aquele horário em que você cobre toda a portaria com porteiro, com presença física de porteiro, né? Que vai das 6 às 14, Isso, das 14 às 22, exato. E aí o turno da noite. Exato, né? É o turno da noite. Entendi. E aí é uma mudança muito radical, né? Porque você vê pessoal que você trabalha ali há tanto tempo e o pessoal indo embora. Chegou, botou a portaria eletrônica, acabou. Tchau, como diz, tchau, obrigado. Abraço. Isso quando fala obrigado. Exato. E às vezes nem fala. Porém, aquilo que eu sempre falava pro pessoal, que a portaria virtual, ela veio, porém o sindicato nunca deixou de pensar no trabalhador, mesmo com a portaria virtual. Entendi. Até comentamos, né, Cauã e Maria José, no programa anterior, sobre a portaria virtual, sobre, né, as cláusulas que tem na convenção coletiva, que ajudam ajuda a ter um resguardo na presença física, né, da portaria. E bem legal esse seu link agora, direto, desculpa, presida, mas puxando exatamente o que a gente tinha dito no último programa, é bacana ouvir esse seu relato de que, enfim, vocês eram em 5 e aí todo mundo saiu e você ficou sozinho. Você ficou sozinho? Exatamente. Automaticamente entrou, você já saiu, ficou 4? Automaticamente. 4 postos de trabalho. Uau. 4 postos de trabalho perdido. E aí você fala assim, vamos ver, né, essa novidade aí. Mas, funcionou lá, Jorcelê? Funcionou. A princípio, aos trancos e barrancos, começou. Entendi. Só que é aquilo, né, Gabriel? Não adianta você trocar uma pessoa por uma máquina. Isso jamais vai funcionar. Por quê? A pessoa do primeiro andar saiu e esqueceu a chave. Você tem uma escada? Tenho. Pede pra máquina lá, por isso. Nós fizemos isso muitas vezes. É isso. Pessoas presas no elevador. Eu saía. Gercelei,
Desculpa te interromper, mas quantas chaves de cada apartamento você tinha? Você tinha todas? Porque você vivendo mais tempo, acho que todo mundo confiava no você, né? Eu tinha uma chave, Gabriel, de um morador que ela ficava comigo. Entendi. Muito exclusivamente comigo. Com você. Então o apartamento tava ali, eu sempre molhava a planta e fazia o que fosse necessário. Que legal. Comprava móveis, olha, A confiança, né? Tá, Que legal. E faça o que você achar melhor. Entendi. Tá? O horário que vai receber é você que determina. E muito assim, morador, aquela coisa de você passar confiança. O morador vai viajar, tá aqui a minha chave. Você mora em minha planta, você... E aí com a portaria virtual que você estava falando, água minhas plantas, não tem como. Teve alguma outra? Alexa molhar as plantas. Mudou muito, né, Gabriel? Porque, por exemplo, com a portaria virtual, o condomínio, ele fica muito tempo sem nenhuma pessoa. Sem ninguém, né? Então, por exemplo, já teve vez de eu estar em casa no Dia das Mães, 6 horas da tarde, e as pessoas me ligarem e eu tenho que sair de onde eu estava 20 quilômetros e ir até o condomínio, porque tinha uma bomba vazando, tinha um elevador parado. Entendi. Então, se tem alguém ali, é automático, a pessoa já faz na hora. Porém, com essa situação da portaria virtual, perde-se tempo, e sem contar em situações que nós já vimos que risco iminente de vida, né? Porque não tem ninguém para socorrer, uma pessoa que mora sozinha. Então, e hoje, cada dia mais, as pessoas estão, né, ficando... Eu vi esses dias aí um estudo que diz que com o passar dos anos, as pessoas tendem a se relacionar menos e ser mais sozinho. No Brasil tá seguindo a moda mundial aí. Óbvio, né? Mas isso ainda talvez seja mais visível daqui a alguns anos, mas já é uma realidade, né? Com certeza. Há uma ex-síndica lá no condomínio que ela comentou assim: eu não me candidato a síndica mais. E eu falei, mas por que você não se candidata? Porque eu não teria coragem de levantar 1h da manhã para resolver algum problema aqui. Entendi. Então, você ouvindo esses relatos, você vai só somando, né? Nossa, mas tem mais essa, e mais essa, e mais essa. Então, por mais que a portaria virtual ela diminui custos, mas tem esse outro lado, né? Vale a pena. E como é que era o perfil, se é que der pra traçar, né? O perfil dos moradores. Era gente mais jovem, gente mais velha, tinha dos dois? Muito diverso. Tinha pessoas mais de idade, tinha jovens, tinha estudantes, tinham crianças, é dos mais variados perfis. Entendi. Porque, como tinha muito apartamento locado, uma certa rotatividade. Estudante sempre fazendo bagunça. Sempre fazendo bagunça. Mas foi muito interessante, viu, Gabriel? Falando sobre estudante, que quando eu realmente saí do condomínio para ir para o sindicato, eu recebi uma cartinha, eu guardo ela com muito carinho até hoje, né? E acho que foi 3 moradores, meninas, 12, 13 anos. Legal. Fizeram a cartinha, mandaram para mim, olha, nós não queríamos esquecer de você e tal. Então aquilo foi muito marcante. Que legal. E é uma coisa, né, presida, que fazendo gancho de estudo, mas depois a gente avança para isso, mas é só para não perder. O Jorcelei é um exemplo de quem estuda, né? Chegou lá no sindicato sem muito conhecimento e hoje já domina, né, a área dele. E o que você tá fazendo hoje lá no sindicato? Conta aí pro porteiro amigo. Então, eu cheguei no sindicato para fazer os cálculos, né, trabalhista, que a maioria das pessoas que trabalham no condomínio, ela não tem a menor ideia de como é formado o seu salário. Então, o que eu faço? Às vezes a pessoa tem dúvida, olha, eu recebi certo, tá correto isso aqui, me pagaram meu filiado? Então, o que eu faço? Analiso o holerite, né, completo, né, desde INSS, imposto de renda. Também faço homologação de rescisão de contrato quando a pessoa é demitida, né? O que a gente faz, né, Cauã? A gente simplesmente, é homologação. O que é homologação? A gente vai conferir aquilo que a administradora pagou para o trabalhador. Exatamente. Sabe que a legislação diz que não precisa mais ser feito no sindicato, pode ser feito na administradora, até no próprio condomínio. Porém, o Sinconed, né, há uma cláusula na nossa convenção muito que bem dito, determina que seja feito no sindicato. Então, o que nós fazemos? Nós conferimos se aquilo que foi pago ao trabalhador está correto.
Exatamente. Né? E outra coisa que eu faço também, assembleia, né, implantação e renovação de acordo de 12 por 36. É uma delas, né? Uma delas. Uma das... A que mais acontece, né? Exato. Hoje, inclusive, teve uma. Exatamente, hoje teve uma. Então, a gente quando chega lá, você fala, nossa, é difícil isso aqui, né? Mas você tem... Um novo desafio. Você tem que ter, né, aquele afinco de realmente aprender. Mas, assim, tá sendo simplesmente fantástico. Só para o nosso ouvinte saber, né? 12 por 36, enfim, sindicatos de forma geral, eles têm a prerrogativa de representar o trabalhador, né, e fazer algumas, apresentar, esclarecer, informar e colher o aceite dele. Então, em acordos coletivos, por exemplo, é para gente justamente apresentar para o trabalhador a situação, apresentar para ele o que está sendo proposto pelo condomínio, ver se ele aceita, esclarecer para ele. Serve tanto para o 12 por 36 como para vários outros. Exatamente. E às vezes a gente percebe que ele mesmo já praticando o 12 por 36, ele não sabe exatamente como que funciona. Então, cabe a nós esclarecer para ele o que está sendo feito ali. E você tinha esse conhecimento antes? Não. Não? Não tinha esse conhecimento. E aí como que a gente tenta passar isso? Da forma mais simples possível, usando uma linguagem muito acessível, informal, né? Exato. Muitas vezes. De modo a levar, de fato, a informação, né? Exatamente. Então, legal. Nós precisamos ter a certeza de que ele sairá dali sabendo a jornada que ele está praticando. Um baita servição, então, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então, já que a gente falou bastante também sobre o que você faz no sindicato, qual é a atuação, e indiretamente falamos também qual é a atuação do sindicato. Você, Jorcelei, já precisou da atuação direta do sindicato? Com certeza. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, como o sindicato já te ajudou e, enfim, agora estando do outro lado também do sindicato. Sim, com certeza. A presida tá rindo aqui, acho que ela tem algo a dizer também. Tá envolvida nisso. Eita. Impressão minha ou ela tá envolvida nisso? Gostaria de dizer algo, presida? Deixar ele hoje, o que muitas vezes eu ajudo o trabalhador, eu já precisei dessa ajuda, né? Por exemplo, com relação ao gritz, né? Pagamentos. Compreensão, né? Exato. Você não fez greve lá não, né? Não. Eu saí de lá, não deu tempo. De forma alguma, mas assim, então, por exemplo, hoje o sindicato, a gente percebe que ele é mais acessível ao trabalhador, né? Então, o trabalhador hoje tem um sindicato de portas abertas, que atende o trabalhador a hora que ele chega. E assim, por que eu procuro ajudar o trabalhador da melhor forma possível? Porque eu também já precisei. Tava na pele, né? Eu também já precisei que vestiu o sapato exato, dele. Que conferisse meu lerite. E quando eu saí de férias, olha, eu tenho direito a receber, mesmo saindo de férias, receber cesta básica? Eu já fiz essa pergunta. Sem dúvida. E hoje eu ouço essa pergunta lá. Mas olha, eu tô saindo de férias. Vai ter que responder já aproveita e já responde. Eu tenho direito à cesta básica? Com certeza, você tem direito. Porém, essa pergunta que eles me fazem, eu também já fiz. Sem dúvida. Correto? Muito. Sem dúvida, sem dúvida. Não, muito bacana, né, essa trajetória. E querendo ou não, a categoria, ela é fundamental no dia a dia, né, mas ela é, assim como acredito que grande parte dos trabalhadores do Brasil, mas ela é pouco reconhecida, valorizada, né, pelos próprios moradores, muitas vezes, né, Jorcelei? Exato, Gabriel. Eu, por exemplo, eu sou morador de condomínio. Né? Eu moro em condomínio, então a gente sabe tudo que passa ali. Por quê? Porque eu já trabalhei, né, no condomínio. Então, quando surge certas situações, você já sabe o que causou aquilo, o que aconteceu, o que pode acontecer. Por quê? Porque a gente já tem aquela experiência não só de morador, mas também de trabalhador. Sim. Então, assim, eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal que trabalha aqui, inclusive praticam 12 por 36, né? E ali também a gente já esclarece muitas dúvidas deles, né? Sim. Você está no sindicato, né? Eu gostaria de saber tal informação.
Então, a gente sempre procura ajudar da melhor forma possível, inclusive o síndico. Isso que eu ia falar do síndico. Você viu quantos síndicos passaram lá, você sabe? Um par deles ou síndicos também foi igual a você? Não, ficou por em 24 muito anos passaram 3 síndicos. Uau, todo mundo. Deve ser um lugar bem bacana de trabalhar, então. 3 síndicos só. E assim, sempre tivemos um relacionamento muito bom, né? Porque é aquilo que a gente sempre falou, né? A gente sempre procurava ajudar, né? É lógico que a maior dificuldade é com pessoas, porque tem pessoas que acham que você que tem que resolver o problema. É você que tem que chamar a atenção. É você que tem que falar com o cara que parou na vaga, pegando um pouquinho da vaga do outro. E eu sempre orientei aqueles que trabalhavam comigo a nunca se indispor com o morador ou com o síndico. Olha, o problema é passado para o síndico. Houve uma eleição, foi eleito um síndico. O trabalho do síndico não é fácil. É um trabalho que exige muita disciplina, você tem que ter muito diálogo. E eu sempre falava isso, pessoal, olha... E muitas vezes tem nem remuneração, né, Jorcelê? Muitas vezes tem um abono ali ou acolá, mas é coisa pouca, que muitas vezes não justifica o tanto de trabalho, né? Não justifica o tanto de trabalho, é muito trabalho, então... Tanto que nós estamos vendo cada vez mais essa crescente de síndicos profissionais, né? Que é alguém que definitivamente não mora no local, mas que terceiriza, digamos assim, de uma certa forma, a função de síndico. Chegou a ter lá, não? Não, lá não chegou a ter. Chegou-se cogitou-se isso, porém não foi para frente. Por quê? As pessoas lá, eles prezavam muito por quem conhecia. Quem conhecia o condomínio, quem conhecia os funcionários, quem conhecia os moradores. Então sempre prezava-se por isso. E era sempre isso que a gente passava para os novos moradores que chegavam lá. Entendi. Sempre manter um bom relacionamento com o síndico. É interessante também, Gabriel, é um fato, assim, até, digamos, fora do trabalho do porteiro, mas eu aprendi lá no condomínio muito com os corretores. Corretores de imóveis. Você receber bem um corretor. Inclusive tinha uma corretora lá que falava assim para mim: quando eu tiver um apartamento aqui para vender ou alugar, eu não vou falar do condomínio. Eu vou deixar que você fale. Legal. Mas por quê? Porque você conhece tão bem. Você fala bem pra caramba. Você conhece tinha uma vivência lá também, né? Tão bem o condomínio, as pessoas, que você tá vendendo melhor. Já faz uma boa propaganda. Então, ajuda ela ainda. Você procura entender realmente, né, como que é o condomínio, o que acontece e tudo, e você acaba passando essas informações de forma correta. Jorcelê, mas você esqueceu de uma pessoa que não gostava muito de você. Eita. O Bidu, lembra do Bidualdo? O Bidualdo não gostava muito. Esses são um dos cachorrinhos que passa na portaria e quer morder o Jorcelê. Mas essa que tem que passar, né, Jorcelê? Às vezes você tem que ir lá soltar o cachorro que ficou preso. Faz parte também. Fugir esse cachorro. Eu acho assim, o trabalhador de condomínio, ele é uma pessoa fundamental, indispensável. Por quê? Porque às vezes as pessoas não têm ideia de da quantidade de situações que acontecem no condomínio. Você tem algum caos aí que você pode contar pra gente? Sem revelar nomes? Tem. Vamos usar aqui nomes fictícios. Tem muito, por exemplo. O Gabriel, a dona Laura, a dona Débora, que tá tudo aqui, o senhor Cauã. O cidadão chegou lá e estacionou o carro numa vaga errada. Não era a vaga dele. Aí a pessoa chegou e falou: mas que carro é aquele na minha vaga? Eu falei: não, eu já sei de quem que é, tal. Aí nós ligamos no apartamento, a namorada atendeu e falou assim: olha, ele não tá aqui, ele saiu para uma reunião. E aí nós temos acesso às câmeras, né? Eu olhei nas câmeras. Mas esse cidadão não passou por aqui. Aí quando foi no outro dia, umas 4 horas da tarde, ele aparece lá para tirar o carro. Eu falei: mas esse rapaz não entrou? Ele escalou? Como que ele saiu? É o Homem-Aranha. Aí com aquela cara de sono, então eu falei: não precisa explicar mais. Mas assim, essa é apenas
apenas uma Boa noite, ouvintes. das histórias que a gente tem. Deixa subentendido. Mas e quando a gente ficou com dó de um morador, lembra? O cachorrinho dele se jogou lá da cobertura. Meu Deus. A gente ficou muito triste. Tem casos assim. Eu presenciei uma situação assim que me marcou muito, né? Foi um suicídio que teve no prédio da frente. Ai, meu Deus, que Foi horrível. Foi simplesmente horrível. Então, aquilo foi uma coisa muito marcante, né? E como eu disse pra você, eu tinha acesso a um apartamento, então eu pude fotografar bem de frente. Entendi. Você foi fotografar. Eita. Você não é repórter, menino. Não podia, não. Aquilo me marcou muito, porque as pessoas chegavam, perguntavam, mas eu jamais passava informação nenhuma, porque não tinha nada a ver nem com tem aquilo. como, Mas assim, então, são essas... E aí, como é que faz uma situação dessa com portaria virtual, né? Não faz. Pois é. Pois é. Não, você não tem o que fazer. Muitas ambulâncias chegam nos condomínios e aquele tempo que você leva, que é a portaria Até virtual, se identificar na portaria, né? pode ser Pra quem tá Fatal, precisando pra da quem já ajuda, tá. né? Exato. Mas e de coisa boa agora? Vamos mudar um pouco esse astral, falar de coisa boa aqui. Conta pra gente a melhor parte da profissão. O que você entende como sendo a melhor coisa Boa, dessa boa. profissão? Olha, Cauã, eu acho que quando a gente tem noção disso, quando você sai, eu costumava, inclusive, falar isso pra minha família. Eu falava assim, olha, eu acho que eu tenho um bom relacionamento no meu trabalho, que quando chega no final de ano, no Natal e no Ano Novo, e eu vejo quantas mensagens eu mandei, quase metade das mensagens Que legal. era para pessoas que moravam no condomínio. Pessoas que moravam, pessoas que já haviam morado lá. Eu sempre morei em condomínio, assim, de um modo geral, onde as pessoas que moravam sempre foram bem bacanas, assim, principalmente com essa galera de portaria. E aí eu lembro da minha avó também, sempre com um atozinho legal dela, que era sempre preparar uma cesta ou um kit Natal ou Ano Novo pra todo mundo. E aí eu via que muita gente fazia isso e falava, nossa, a quantidade de presente que os caras ganham. É muito gostoso. Um A gente monte, tinha um né? bom Natal. Passava bem, né? Era muito gratificante. De várias famílias, né? Eu tô vendo... Gente, queria mostrar pra vocês aqui o sorrisão que ele tá dando, lembrando disso. É verdade. Olha ali pra gente e mostra esse sorrisão pra galera que vai ver. É verdade, é muito bom. São lembranças assim muito, muito positivas, né? A gente começa a conversar sobre isso e a gente começa a lembrar desde do início, né? Quantas pessoas nós conhecemos, passaram por ali, e eu sempre tive essa facilidade de guardar assim a fisionomia, né? Às vezes a pessoa ia lá, voltava lá 10 anos depois. Nossa, eu preciso disso. Conseguia. E a pessoa fala, você é fulano, né? Você vai... Mas peraí, você lembra de mim? Lembro. Uau. Você esteve aqui, você foi em tal lugar. Não é à toa que ele tem facilidade pra aprender coisa. Pois Uma memória de elefante. Exato. Minha memória é de um camundongo. Alguém mais da sua família trabalhou em portaria? Sim. Que legal, tem mais gente. O meu pai, inclusive meu pai se aposentou. Ah, é? Olha só. Como porteiro. Meu pai é aposentado como porteiro. Eu tenho um irmão também que trabalhou de porteiro durante um período curto, né? Todos na portaria? O irmão na portaria também? Isso. Ah. Meu irmão também trabalhou e tem uma irmã também que trabalhou bastante tempo num condomínio. Inclusive foi uma administradora lá no sindicato há uns dias e ela perguntou, e a sua irmã? Eu falei, onde você conhece Como a minha assim? irmã? Que papo é esse? Né? Então sempre tem essas particularidades aí. Que legal. Não, Mas é gostoso, né? E como você tá se sentindo lá dentro do sindicato? Tá feliz? Conta aí também, a gente precisa saber, né? Tá vindo da presida, a hora da verdade agora. Eu acho que, além de tudo aquilo que a gente vive ali dentro, né? Um sempre procurando ajudar o outro, aquilo que a gente acabou de falar, né? É você ter a certeza de que você está sendo útil, né? Você está sendo útil ali dentro e você está sendo útil
pro trabalhador. Eu Legal. acho que isso é o mais... Exato. É o mais importante, né? É gratificante, Exato, né? Eu tenho a mesma sensação também. Faço das suas palavras as minhas agora. Então, hoje mesmo eu atendi um trabalhador que ligou lá e eu consegui ajudar ele, né? Respondendo a dúvida dele. E quando a pessoa... Era o valor do reajuste? Não. Vai começar. Deixa chegar. Vamos se preparar. Mas esse daí vai acabar caindo muito lá na Elaine, hein? Vai. Beijo pra Elaine? Não, vai cair na Elaine. Beijo pra Elaine. Oportunidade de um beijo pra Presidente, quem que é a Elaine? A Elaine é aquela uma que fala assim, o que é isso? Mas nós temos a Thaís que vai responder muito também, porque vai ter que dividir o serviço ali. Uma galera que ajuda a gente no dia a dia, né? Nos ajuda muito. Quando chegar 1º de outubro, o telefone do sindicato não para. Mas por quê? O que tem dia 1º de outubro? Nossa, convenção, né? Eu acho que quem tá ouvindo a né? gente bem sabe, né? Por isso que a gente precisa que vocês venham pra Assembleia. Com certeza. Você ligou pra tirar uma dúvida do quê? Sim, ele queria saber a respeito, era sobre portaria virtual. Portaria virtual. Ora. Oh, meu Deus. Vamos e voltamos aonde? Na verdade foram duas, Gabriel. E aí teve teve um outro trabalhador que ele ligou e perguntou para mim o que ele havia sido demitido e quais eram as verbas rescisórias que ele tinha. Isso daí você falou tudo porque é o gancho pro nosso próximo episódio, né? Considerando que nós temos... A conversa foi tão boa que... Tá acabando o programa já? Pois é. Aí você conseguiu responder a ele? Consegui Boa. responder. Nem precisei passar pro Dr. Cauã. Até porque você faz isso todo dia, né, Gerson? Tá aí preparado pra responder. E é isso. Foi um excelente professor. Louco, muito obrigado. Agora é eu que vou mostrar meu sorrisinho pra câmera. Obrigado, eu fico muito contente. Então, assim, é muito gratificante isso, quando você consegue ajudar e você fala, bom, eu tô aqui, mas eu estou sendo útil. É isso. Boa. É legal, ótimo, né, gente? Eu acho que a conversa foi muito boa. Que você quer mandar uma mensagem pro trabalhador de condomínio? Com certeza. As pessoas, às vezes, costumam dizer que o trabalhador de condomínio... o trabalhador de condomínio ele tem uma baixa escolaridade, ele, às vezes, tem uma certa dificuldade. Porém, o trabalhador de condomínio... ele é uma pessoa que ele observa muito. Ele é muito observador. E às vezes ele não é observado. Né? Às vezes a pessoa passa, simplesmente o ignora. Porém, o trabalhador de condomínio, ele é fundamental. E ele próprio não pode perder esse valor. Então, o trabalhador de condomínio, ele tem, antes de achar que o condomínio tem que valorizá-lo, o sindicato tem que conseguir uma melhor, um aumento melhor, ele tem que se valorizar. Ele tem que saber o real valor dele ali no condomínio. Então, ninguém deve se achar melhor que ninguém, tá? Menor que ninguém. Então, o trabalhador de condomínio, ele é uma pessoa fundamental. O trabalhador de condomínio, hoje, eu percebo que ele tem uma maturidade muito grande. Por quê? Porque muitos já conhecem a nossa convenção. Estão se informando, né? Eles estão se informando, e isso é muito importante, inclusive para nós, né? Nós temos essa informação que o nosso trabalhador, ele tem interesse em se informar. Exato. Isso é muito importante para nós. E é isso mesmo. Então, eu acho que resumindo, mais ou menos isso, né? Trabalhador, informe-se, valorize-se, e se precisar de qualquer situação, nós, o sindicato, estamos lá para auxiliar. E o mais importante, né, Gabriel? Eles vão ter a ajuda de quem já trabalhou em condomínio. Exato. Eu trabalhei em condomínio. Veste o sapato deles, né? Exato. Nilson trabalhou em condomínio, então assim... Nilson também fez uma trajetória de 20 anos. Não foi, Nilson? 29, né? Então, assim, pessoas que conhecem e sabem o que estão falando.
Ótimo, muito obrigado, viu, pelo relato, né, presida? Foi muito importante. Isso, né? agora a gente vai começar a se despedir, né? Vamos deixar o Cauã. Bom, vou aproveitar esse restante que, enfim, esse pouquinho segundo que nos resta agora, pra dizer que Gabriel disse que a gente fica à disposição. Vou falar mais uma vez o telefone, sindicato, a venda, enfim, qualquer dúvida. O número é 98863-3811. É isso, brigadão por todo mundo que ouviu a gente hoje e que, enfim, tem acompanhado a gente ao longo dessas 2 semanas anteriores. E passei a batata quente. E eu já despedi. Pra gente é sempre um prazer do jurídico. Agradecemos ao Zé. Todos os nossos amigos aqui. E Maria José, fala, presida. Presida, fala, presida. Vamos lá, né, pessoal? Encerramos mais um programa. Contamos que vocês divulguem cada vez mais, tá? Quero agradecer a toda a equipe aqui, o Zé, nosso parceiro. Mas antes de você terminar, só para poder registrar aqui, ó, onde vocês chegaram até aqui. Vocês estiveram na Irlanda, na França, na Índia, no Sudão, do Congo, na Alemanha, na Noruega, na Suíça, Portugal, Colômbia, Canadá, América, Samoa, Bangladesh, Argélia, Equador, vários estados brasileiros. Em Campinas, rebentaram com 46% da audiência, 6.499 mais ainda são os que estão ouvindo vocês nesse momento. Um abraço a todos. Só para ficar registrado isso aí para vocês. Aí, pessoal, obrigado bora a lá. todos. Vamos lá, pessoal, vamos continuar não só no Alô Porteiro Amigo, tá? Vamos seguir a rádio aí, porque a programação é ótima, esse pessoal é top, como diria meu amigo. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado.